Deuteronômio, capítulo 16. Diz assim: Guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito de noite. Sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor, seu Deus, um animal do rebanho ou do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Na Páscoa, vocês não devem comer pão fermentado. Durante 7 dias, comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Durante os 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Também da carne do animal que vocês sacrificarem à tarde, no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não devem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saíram do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Na manhã do dia seguinte vocês podem voltar para as suas tendas. Durante 6 dias comam pães sem fermento e, no 7º dia, haverá reunião solene ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Contem 7 semanas. Quando começarem a fazer colheita, iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor, seu Deus, com oferendas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Alegrem-se diante do Senhor, seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Guardem e cumpram estes estatutos. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa ao Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo o que vocês fizerem, e por isso vocês certamente poderão se alegrar. 3 vezes no ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das 7 semanas, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes der entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Não estabeleçam um poste da deusa Azerá,
plantando qualquer árvore junto ao altar que vocês construírem para o Senhor, seu Deus. Nem levantem coluna, porque isso o Senhor, o Deus de vocês, odeia. Vamos a Provérbios. Provérbios, capítulo 26. Diz assim: como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, o leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, e, não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Como o vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor
é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz, logo de manhã a sua bênção soará como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecerem os renovos e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.